E quando a gente não traz ela para o mundo educacional, nós estamos criando um mundo ilusório para o aluno. Porque ele vai encontrar isso no mundo e se a gente não o habilita para isso dentro da escola, a gente também não está ensinando a ganhar e a perder. Moi Camoi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Dabito e o tema de hoje é como motivar os nativos digitais. Muito bem. Bem-vindo mais uma vez ao podcast Papo de Educador. Hoje um dia muito especial, hoje é dia 14 de abril de 2018 e estou na cidade de Campinas durante a realização do 2º Congresso Brasileiro de Tendências e Inovação na Educação. O podcast Papo de Educador já esteve o ano passado durante a primeira edição desse evento, que foi super legal. Nós gravamos no total 3 episódios nessa primeira versão, na primeira edição do congresso, e houve um feedback maravilhoso e por isso nós voltamos aqui. E nós temos aqui alguém que é uma veterana do podcast Papo de Educador, que nos falou sobre nativos digitais, um dos episódios mais ouvidos do podcast, viu, Carol? E eu queria apresentar então mais uma vez, dar boas-vindas mais uma vez ao podcast, da professora Carolina de Filipe. Muito obrigada, professor. Eu lembro que no ano passado, quando você gravou com a gente, nós falamos sobre nativos digitais, né? Você introduziu esse conceito pra gente do que são os nativos digitais, nos deu alguns exemplos dessa diferença de gerações, quais são as consequências disso em relação à educação. E é um tema que particularmente, como eu estava falando antes do início da gravação para você, me despertou muito interesse, né? Então eu comprei alguns livros do Mark Prensky, que foi a pessoa que cunhou esse termo, né, dos nativos digitais, e algo sobre o qual eu tenho desde então constantemente. Então muito obrigado por me introduzir esse assunto. Se você ainda não ouviu esse episódio dos nativos digitais, eu vou deixar o link no post desse episódio para que você possa ouvir após esse episódio, né? Não tem problema não, né, professora? Não, de jeito nenhum. Ouvir e resgatar de novo. E hoje a professora Carolina trouxe mais uma nova nuance, que é a nuance motivando os nativos digitais. Pode falar um pouquinho sobre esse tema pra gente? Isso. A ideia, né, fazendo a diferença entre os professores imigrantes digitais e os alunos nativos digitais, a ideia hoje foi trazer formas de motivar esses alunos nativos digitais. Porque se esses alunos, se eles pensam de maneira diferente, se eles aprendem de maneira diferente, nós precisamos trazer maneiras diferentes de ensinar, de fazer tarefas em sala de aula, para que eles se sintam motivados. Porque aquela aula expositiva, aquela aula monótona, aquela maneira que nós conhecemos há 30, 40, 50 anos atrás, do aluno entrar em sala de aula 7 horas da manhã e sair meio-dia, ficando sentado numa carteira, numa cadeira, 5 horas seguidas ouvindo um professor, isso não motiva de maneira alguma. Eu acho que já não motivava aluno nenhum e hoje de jeito nenhum motiva essa geração. Eles são bombardeados com tantas informações, o acesso é tão fácil ao, digamos assim, um entretenimento, então é difícil eles manterem o foco, né? Porque são muitos estímulos e às vezes o fator menos estimulante é justamente o motivo daquele encontro, daquela aula, né? Daquela realização. Isso, exatamente. Eles são estimulados o tempo todo fora dali. O mundo digital é extremissimamente rápido. Hoje, em uma das palestras, né, o professor Marcelo Veras, ele mostrou números dizendo que em 1 minuto no mundo virtual nós temos 900 mil logins no Facebook, nós temos 16 milhões de mensagens trocadas no WhatsApp, nós temos 4 milhões e meio de vídeos assistidos no YouTube. E como nós achamos, tudo isso acontece em 1 minuto no mundo virtual, e como nós achamos que um aluno vai ficar focado numa fala, num monólogo, durante 50 minutos, e que isso vai motivá-lo. Não vai.
Né? Isso é quase impossível, Isso né? é quase impossível. Eu acho que essa nova geração tem um problema que eu carrego, que a minha esposa, ela brinca comigo, professora, que ela fala que eu não tenho foco. E aí eu respondo pra ela, falando, não é que eu não tenho foco, é que eu tenho muitos. Isso, exatamente. São muitos estímulos. Então, e isso acaba, né, professor, gerando problemas que hoje são diagnosticados como problemas de aprendizagem, que hoje são trazidos para a sala de aula como déficit de atenção e que muitas vezes não são. Que muitas vezes são simplesmente falta de motivação. E que se esse aluno estivesse motivado e estivesse interessado no que na tarefa que está sendo proposta, no assunto que está sendo proposto, ele com certeza não estaria dando trabalho. Ele com certeza estaria engajado nessa atividade. Então, a minha fala foi nesse sentido. Como os professores podem conseguir o engajamento desse aluno? Como os professores podem motivar esse aluno nas suas tarefas dentro da sala de aula? Você trouxe um termo que é a motivação 3.0. Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Isso, exatamente. Essa ideia, quem chamou, né, essa motivação de motivação 3.0 foi um autor também chamado Daniel Pink. Ele tem inclusive um livro que se chama Motivação 3.0. E ele traz essa expressão fazendo uma oposição à motivação 1.0 e à motivação 2.0. Então, dizendo o seguinte, a motivação 1.0 é a mais básica das motivações. É o que o ser humano faz em troca do que ele precisa de mais básico, de mais biológico, que é comida, bebida e sexo. A motivação 2.0, ela ganha um pouco mais de sofisticação, mas também ela depende ainda de fatores extrínsecos, de estímulos externos. Então, é o que o sujeito faz para ganhar qualquer tipo de prêmio ou para evitar qualquer tipo de castigo. É o que a gente fala, né? Cenouras e chicotes. A motivação 2.0 e a motivação 1.0, elas dependem de estímulos externos, são motivações extrínsecas. A motivação 3.0, ela é uma motivação intrínseca. Ela é uma motivação que vem de dentro. Ela não depende de estímulos externos. A motivação 3.0, ela está na atividade em si. O sujeito, ele quer fazer aquela atividade, ele se engaja pela própria atividade. E não porque ele vai ganhar alguma coisa ou para evitar qualquer mal ou qualquer castigo. Então, é porque ele está estimulado pela própria atividade. Então, é isso que a gente precisa buscar em sala de aula. Que os alunos se engajem para fazer aquele projeto, aquela atividade. E não porque vai valer ponto ou porque vai cair na prova. E a questão que você falou que as cenouras e os chicotes, eles não funcionam mais. Não funcionam mais. Não funcionam para essa geração. Por quê? Cenouras e chicotes funcionam a curto prazo. Ele vai fazer para ganhar o ponto. Ele vai fazer para evitar repetir de ano. Mas é só para aquilo. Depois ele não vai fazer mais. Se você não der o estímulo daqui a pouco de novo, ele não vai fazer. Então, funciona num período de tempo muito curto, funciona muito a prazos muito curtos. Então, não funcionam, né? Quando a gente pensa em aprendizagem, não funciona. Não é o que nós desejamos. Não é o que nós desejamos. A gente não quer ter que ficar estimulando com prêmios ou sempre ameaçando com castigos para que as nossas crianças, nossos adolescentes e até nossos adultos no ensino superior, para que eles aprendam, né? É uma coisa que me deixa bastante, como eu posso falar assim, incomodado, às vezes até mesmo em alguns eventos,
eu vejo alguns professores se mobilizando e falando assim, não, se você for no evento, você vai ganhar ponto. Ou então até pior, se você não for no evento, você vai perder ponto. Isso. Poxa, eu acho que talvez isso faça com que perca um grande valor pedagógico. Claro. Né? Porque você está obrigando o aluno a estar lá, então ele vai estar lá olhando o celular, ele vai estar lá fazendo qualquer outra coisa. E sabendo que nós temos esse desafio, então, de gerar esse, digamos assim, esse ambiente, esse ecossistema onde o aluno ele tem essa motivação. Como que o professor pode trabalhar para isso? Para criar esse ambiente? Visto que a motivação é um fator intrínseco. Para criar essa motivação intrínseca, a gente fala em 3 palavras, né? Nós falamos no desenvolvimento de 3 palavras. Nós falamos que o professor tem que desenvolver nas suas atividades. Ele tem que se preocupar com autonomia, excelência e propósito. Se ele buscar essas 3 palavras, ele estará, de certa forma, ele estará buscando essa motivação intrínseca nos alunos. Então, cada atividade que o professor pensar, cada proposta, cada projeto que ele for fazer, que ele pense nessas 3 palavras. Então, vou falar um pouco disso. Autonomia, excelência e propósito, né? O primeiro ponto é a autonomia. A autonomia é o professor deixar com que o aluno seja o centro, seja o protagonista do processo de aprendizagem. Coloque o aluno no centro e dê autonomia para que ele faça essa atividade. Não dê para o aluno tudo pronto. E quando eu falo em autonomia, eu falo em autonomia nos 4 T's, né? Autonomia em relação à tarefa, para que ele escolha a tarefa, sempre que possível, dê essa escolha para o aluno. Autonomia em relação ao tempo, ao momento que o aluno vá fazer essa tarefa, porque isso gera no aluno também um senso de responsabilidade. Autonomia em relação à técnica, porque isso também estimula a criatividade do aluno. Quando o professor determina como o aluno deve realizar a tarefa, ele está matando a criatividade do aluno. Então, quando ele deixa que o aluno escolha a técnica, ele está permitindo, né, que o aluno coloque a sua criatividade. E autonomia em relação ao time, que o aluno escolha as pessoas com quem ele quer trabalhar. Porque isso coloca no aluno responsabilidade pessoal. Você escolhe o seu time, você é responsável por ele. Você é responsável pelo todo, né? Você é responsável pelo trabalho como um todo. Então, quando você dá essa autonomia para o aluno, você também coloca responsabilidade para o aluno. Que aí você evita, como você falou agora há pouco, aquela questão do aluno falar que a culpa é do amigo, é do tempo, ou atividade que ele não tinha know-how, ou N situações. Isso, que o aluno põe a culpa sempre no outro, nas outras coisas. Você coloca a responsabilidade nele. E essa geração, Damione, é uma geração, como nós já conversamos, que ela quer ter as coisas personalizadas para tê-las como sua. Então, quando o professor dá essa autonomia, o aluno consegue perceber que aquilo é seu e isso vai motivá-lo. Bacana. Esse foi, então, a questão da autonomia. Da autonomia, isso. Excelência é a ideia de mostrar sempre para o aluno que ele pode fazer mais e melhor, que ele pode chegar lá, que ele pode ser o melhor naquilo, que ele pode buscar a excelência. E aqui o professor tem que ter sempre o cuidado, né, de dar o que a gente chama de dar tarefas caixinhos dourados, né, que não sejam tão fáceis a ponto do aluno entender isso como entender como o professor não acredita em mim e por isso ele está me dando coisas fáceis porque ele não acredita no meu potencial, mas também não dá tarefas tão difíceis que ninguém vai conseguir resolver e, portanto, é impossível, eu nem vou tentar. Quando o professor exige do aluno, mas dá coisas que ele consegue fazer, o professor está buscando a excelência.
e está mostrando que todo mundo pode chegar, pode tirar de si o seu melhor. Isso também é motivador. A busca da excelência tem que ser constante. A gente fala um pouquinho no episódio 32 sobre criatividade, sobre a teoria do flow, na teoria do fluxo. A gente fala justamente sobre isso, né? Sobre as tarefas. Então, conforme você dá um nível de dificuldade adequado à tarefa, a motivação ela também aumenta. E ela persiste, ao mesmo tempo que ela some se você dá uma tarefa que é impossível de ser cumprida. Exatamente. Ou extremamente fácil. Extremamente fácil. É exatamente isso. Ela tem que ser proporcional. É a questão dos jogos, né? No nosso episódio sobre gamificação, nós voltamos a falar um pouco sobre isso. Se o jogo é muito fácil, eu perco interesse, e ao mesmo tempo, se ele também é muito difícil, eu também perco. Também perco interesse. É exatamente isso, é a busca da excelência. E isso vai me manter motivado, porque a busca da excelência, ela é dolorosa, porque a gente nunca vai alcançar, a gente nunca vai ser perfeito, mas ela é fascinante. Com certeza. Né? É isso que nos motiva. A aprendizagem, a gente às vezes para pouco para refletir sobre isso, mas a aprendizagem é um processo que exige dor, que exige esforço. Sem dúvida. Né? São criadas novas sinapses nos cérebros, é realmente uma coisa que é muito trabalhosa, né? Sem dúvida. E ao mesmo tempo fascinante, não é? Exatamente. Aí por isso que rola esse balanço, esse balanceamento, né, do flow. Né? Então, quanto mais engajado eu estiver, mais empolgado eu vou estar, mais motivado eu estarei para enfrentar esses desafios, né? Esses desafios, sem dúvida nenhuma. E a última palavra, professor, é propósito, né? Essa é uma geração que não aceita as coisas impostas. Então, o professor tem que se preocupar em mostrar, né, que toda atividade tem um propósito. Para que aquela atividade serve? Onde aquilo vai dar, onde vai se chegar com aquilo. E o ser humano, como um todo, ele precisa de um propósito maior para viver e um propósito para fazer as coisas. Então, quando o professor consegue mostrar esse propósito nas atividades, ele vai ter um aluno motivado. Uma questão super importante em relação ao propósito é que um professor que entra em sala de aula e começa a sua aula dizendo assim: olha, gente, eu vou dar essa matéria hoje, ela é meio chata, mas não precisa nem continuar, né? Se o próprio professor, ele assume que aquilo é chato, que aquilo não é interessante, que aquilo é desestimulante, ele não precisa nem seguir adiante. Então, não importa o que você vai ensinar. Você tem que começar dizendo: olha, a matéria hoje, o assunto hoje, a atividade hoje é interessantíssima. Porque tem a ver com isso, porque vai levar a isso, porque nós vamos usar para isso. Então, ele tem que mostrar que aquilo vai acrescentar para a vida do aluno. Ele tem que tentar mostrar links, fazer conexões com a vida real do aluno, com as experiências diárias do aluno, para mostrar que aquilo vai ser utilizado, que aquilo vai fazer diferença na vida dele. Isso também trará, com certeza absoluta, motivação para as atividades. Você falou na sua palestra, que eu achei muito interessante, sobre o teste do pronome. Isso. Que seria um termômetro para medir se o aluno ele está engajado, se ele está motivado naquela tarefa. Exato. Quais seriam esses pronomes? Isso. O teste do pronome é o seguinte, né? É em conversas informais, né? Perguntando sobre as tarefas, ver se o aluno fala das tarefas usando a primeira pessoa ou não. Quando o aluno diz o meu trabalho, o trabalho que eu tenho que fazer, que o meu grupo, o nosso trabalho, o trabalho que nós vamos realizar, isso mostra engajamento, isso mostra que ele sente que aquilo é dele. Quando ele fala a tarefa da escola, aquele trabalho que a professora deu, aquela prova que a professora deu, ele mostra que aquilo não pertence a ele. Que aquilo é algo que foi imposto para ele e que aquilo é um dever. Aquilo não é parte dele. Já caminhando então pro final. Sim. Você falou 4 palavras: exposição, competição, colaboração e participação. Isso.
né? Você define que isso seriam as habilidades necessárias para a sala de aula atuais? Isso, exatamente. Essas são as estratégias de motivação. Então, toda vez que o professor puder unir uma dessas estratégias em uma atividade de maneira prática, uma ou mais dessas estratégias, ele com certeza conseguirá trazer essa motivação com a ideia de autonomia, excelência e propósito. A exposição, porque essa geração é uma geração de likes, né? Que gosta de se expor. A competição, porque a competição você acabou de falar da questão dos games, sem dúvida nenhuma, é o mercado que mais cresceu nos últimos tempos. Então, toda vez que puder a competição ser positiva e saudável, isso fará diferença dentro da sala de aula. É uma geração que gosta de competir. E a participação e a colaboração, porque eles são colaboradores espontâneos. E eles gostam de ter as coisas como suas. Então, toda vez que eles olharem para uma parede e virem lá um tijolinho que é deles, né, que é seu, eles tomarão isso como deles e se sentirão motivados, né, em relação àquela tarefa, àquela atividade. Sabe, professor, quando a gente fala às vezes de competição, você já deve ter ouvido isso também, isso gera um certo rebuliço, um certo frisson na parte educacional. Falando, não, a gente não pode trazer a competição para o ambiente educacional, e nós discutimos algumas vezes já isso durante alguns podcasts, e eu queria entender a sua opinião sobre isso, porque eu entendo que ao não trazermos a questão da competição para o ambiente educacional, nós estamos devaneando, né? Porque é justamente o que ele vai encontrar no mundo. No mundo. Sim. Né? Sim. Não, a competição é algo extremissimamente positivo, e quando a gente não traz ela para o mundo educacional, nós estamos criando um mundo ilusório para o aluno. Porque ele vai encontrar isso no mundo, e se a gente não o habilita para isso dentro da escola, a gente também não está ensinando a ganhar e a perder. Porque aprender a perder é necessário e aprender a ganhar também é necessário. Exatamente. Então ele tem que aprender as duas coisas. A competição não precisa ser algo ruim. A competição não precisa necessariamente ter prêmios externos, nenhum tipo de estímulo externo, mas a ideia de competir, a ideia de ver quem se sai melhor, é a ideia de meritocracia. O mundo é assim. E ele precisa se acostumar com isso. E é dentro da escola que a gente aprende habilidades. E hoje, isso também tem muito a ver com uma das palestras que nós tivemos hoje, do professor Marcelo Veras. Hoje, o mercado contrata e demite muito mais por competências emocionais do que por competências técnicas. É verdade. Então, nós precisamos desenvolver isso nos nossos alunos, porque isso vai ser cobrado deles mais tarde, né? E essa dinâmica da competição é uma das ferramentas para isso. É uma das ferramentas, exatamente. Gostaria de deixar algum tipo de indicação de material? Em relação a essa questão da motivação, acho que 2 livros que eu recomendo. É esse que eu disse no começo, Motivação 3.0, do Daniel Pink. E um outro livro também, que também é bastante interessante, que acaba tendo a ver com o assunto um pouco paralelamente, mas que eu usei também nas minhas pesquisas, que chama A Autoestima do Seu Filho, que é da Carol Dweck. Diz a autoestima do seu filho, mas não é só para pais, tem muito a ver com educação também. Bacana, então eu vou poder usar, porque eu brinco com a minha esposa às vezes que eu falo dos meus filhinhos, eu me refiro aos meus alunos. Que não deixam de ser, de certa forma, né? Então tem muito a ver com essa questão, né? Tá na base da questão também da motivação. Te agradeço muito mais uma vez estar sempre com a gente, sempre ser bastante solista quando nós solicitamos, e espero ter você aqui mais vezes. Muito obrigada, é sempre uma honra para mim. Muito obrigado para você também que está nos ouvindo aí no podcast Papo de Educador, e desde já nós deixamos o convite para que você continue essa discussão através da área de comentários, ou então através do nosso e-mail, que é contato@papodeeducador.com.br. Todo esse material que a professora Carolina indicou estará aqui nesse post, então você pode encontrar aqui todo esse material que nós falamos durante esse episódio, e nos vemos então no próximo episódio. Até mais, tchau, tchau.
Tá, eu tô gravando a partir de agora